Estamos ao vivo para mais uma live, sejam muito bem-vindos, gente. Vamos entrando, vamos chegando, certo? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Guilherme, sou personal trainer e eu ajudo pessoas a conquistarem um ano de emagrecimento e definição em apenas 3 meses de treino, seja na academia ou treinando em casa também, tá? Live de hoje é sobre emagrecimento versus flacidez. Como emagrecer sem ficar com o corpo flácido, mole, certo? Então, emagrecimento por si só, né? Olha, quase 99% das pessoas estão buscando esse emagrecimento, né? E quando a gente fala emagrecimento é a perda de gordura, né? Para umas pessoas querem emagrecer bastante, outras pessoas querem emagrecer um pouquinho, mas eu falo isso que é a perda de gordura, o emagrecimento, porque tem gente que quer o quê? Quer entrar ali num processo de construção de massa magra, massa muscular. E se tu falar que a pessoa precisa emagrecer para, sei lá, eliminar a pochete, eliminar alguma regiãozinha que tá com um acúmulo de gordura, a pessoa acha, não, emagrecer, tá louco, Guilherme? Não, eu quero construir massa muscular e eu só quero perder um pouquinho de gordura. Jovem, esse perder um pouquinho de gordura é um processo de emagrecimento, tá? Então, independente do tipo de emagrecimento, seja um emagrecimento que a pessoa está, sei lá, 20, 30, 40 quilos acima do peso, ou um emagrecimento que a pessoa quer o quê? Perder um pouco a pochete, alguma regiãozinha, culote, enfim, que tem gordura acumulada, né? Então isso também é o emagrecimento que vai ser o nome, né, chamado ao processo aí, tá ok? Então, por que acontece a flacidez aí? Por que acontece essa flacidez quando a pessoa está nesse processo de emagrecimento? É muito comum, tá? É muito comum de acontecer. Guilherme, tenho dificuldade em perder as gorduras entre as pernas e costas. Alguma dica? Fica na live aí para te entender, antes de mais nada, Ana. Como tu vai perder essa gordura sem ficar flácido, né? Porque bem comum essa parte interna da coxa ficar flácido e tu não conseguir melhorar essa estética. Às vezes a pessoa fica numa luta ali mês a mês e não consegue melhorar isso ali, tá? Então, antes de mais nada, entenda como emagrecer, perder gordura, seja nessa parte interna da coxa, ou seja em qualquer outra região, sem ficar flácido, tá? Porque provavelmente essa gordura tá deixando esse aspecto flácido, né? Essa gordura que tá ali tá deixando flácido essa parte interna da coxa. Comum para as mulheres, principalmente, se acumula ali na parte interna, tá? Então, entenda isso, tá ok? Porque gordura a gente perde sempre num geral, a gente não especifica onde a gente vai queimar gordura. O corpo que vai mandar nisso, tá? A gente faz toda uma série de coisas para eliminar essa gordura e, se possível, eliminar ela sem a flacidez acontecer, né? Pô, o que adianta perder de certa forma gordura, a pessoa até está eliminando gordura, mas está ficando com o corpo mole, flácido, pele sobrando. E aí, para reverter isso depois? Tá ok? Então é sobre isso essa live aqui. Então, como eu ia falando, a flacidez acontece por algumas séries de coisas e erros, né? Nesse processo de querer emagrecer, de perder peso, a pessoa quer eliminar peso, né? E muitas vezes acarreta em uma flacidez. Às vezes a pessoa nem começou um processo de emagrecimento, mas ela já é meio flácida. E por que isso? Porque tem gordura no corpo e tem uma baixa quantidade de massa magra nesse corpo, massa muscular, tá ok? Então, um erro, o mais brutal, digamos, e o mais comum de acontecer seriam os erros, que são basicamente duas coisas, né? Que a pessoa que está querendo emagrecer, ela comete e ela vai deixando o corpo dela, além de deixar menos capacitado a ir perdendo gordura, eliminando gordura e emagrecendo corretamente, a pessoa também começa a ficar flácida, ela começa a não gostar do que ela está vendo no espelho, né? Na balança, opa, legal, tô perdendo peso, mas olha pro espelho, pá, não é isso que eu quero, não tô gostando do resultado, né? Então, o mais comum de acontecer, e os erros aqui seriam dois, como eu disse: foco, né, no aeróbio e restrição calórica, come pouco. A pessoa começa a comer pouco.
Ou seja, ela está focada na perda de peso. E isso é um erro danado, tá? Focar em perder peso provavelmente vai te levar a um corpo mais flácido. E por que isso acontece? Porque nessa ideia de perder peso, a pessoa vai acompanhando na balança, né? A pessoa vai semana a semana, às vezes todos os dias, né? Às vezes chega no treino ali, seja na academia, enfim, se pesa depois do treino também. Porque acha que é ali que o negócio, meu Deus me livre eu não suar, não estou emagrecendo, não estou perdendo peso. E a pessoa fica nessa sina com a balança. E cara, a balança, se eu puder dar uma recomendação inicial aqui nesse vídeo, deixa para se pesar. Não, olha, Guilherme, eu me peso todos os dias. Então beleza, começa com a cada uma semana. Guilherme, eu já me peso, eu não me peso com tanta frequência. Então beleza, deixa para cada um mês. Ou a cada 2 semanas, né? A gente é curioso, a gente sabe que, né, a curiosidade mata, né? Então, mas evita esse contato com a balança, porque focar em perder peso não vai te levar para o corpo mais magro e definido, um corpo sem flacidez. Jamais. Sabe por quê? Vamos lá. A pessoa começou um processo. Aeróbio. Quando eu falo aeróbico, é aeróbico todo dia, né? Às vezes sem o treino de musculação, para piorar ainda, ou às vezes até com o treino de musculação, mas um treininho bem fraquinho, que nem exige tanto, enfim, segura. A pessoa tá ali no aeróbico, e aí ela entende que, se eu engordei é porque eu comecei a comer demais, então, né, e já me falaram que eu tenho que começar a fechar a boca, né, não sei quem é que começou com isso, que a pessoa, isso foi passando de pessoa em pessoa, tem que fechar a boca, né. Maior balela que tem, não tem essa de fechar a boca. Mas enfim, a pessoa vai fazer isso. E aí, inicialmente, ela tem um resultadinho ali na balança, ela perde peso. Por quê? Tava comendo horrores, e aí começa a fechar a boca. E fazer atividade aeróbico, por exemplo, anima, né? E de fato, nos primeiros dias, semanas ali, até perde peso na balança. Muito desse peso é até líquido, retenção, né? É o que acontece muito no final de semana. Às vezes a pessoa sobe 2, 3 quilos no final de semana, né? Dá aquela chutada no balde animal, segunda-feira volta para buscar o balde, meu Deus, 2, 3 quilos a mais. E aí lá pela quarta, quinta, já voltando para alimentação, para rotina de exercício, a pessoa começa a perder de novo. Isso jamais é gordura, tá? Isso é água que é retenção no caso, alimentos muito ricos em sódio, bebidas, né? E aí tu sai, deu uma jacada ali, né? Sai do plumo, do que tu tá fazendo de segunda a sexta. E aí segunda-feira, corpo, né? Vira uma esponja, suga e depois tu perde de novo. Então isso na maioria das vezes é gordura. Não é gordura. Isso na maioria das vezes é líquido, tá? Retenção, enfim. Então, nessa ideia de focar na perda de peso, a pessoa, né? A pessoa o quê? Olha na balança e nas primeiras semanas ela vê que, sei lá, perdeu 2 quilos. Opa, que show de bola, que legal. Só que a pessoa, ela só sabe que ela perdeu o dígito na balança. Ela não sabe do que foi isso. Ela não sabe se foi gordura realmente. Ou se foi só o líquido. Tá? E por que isso é um problema? Por que é importante a gente saber se tu perdeu gordura, se tu perdeu músculo? Basicamente isso, líquido também vai acontecer, principalmente nessas fases mais iniciais, né? Por que é importante? Porque a tua flacidez está diretamente ligada a isso. Uma pessoa que ela tende a ser mais flácida, ela tem uma baixa quantidade de massa magra, músculo no corpo. Músculo é duro, gordura é mole. Se tem regiões molengas, é porque tem gordura ali, um baixo tônus muscular, tá ok? Então, Guilherme, mas eu já perdi até peso e tal, e tá mais mole ainda. E às vezes, esse mais mole ainda é que tu desvaziou um pouco de gordura ali, mas não compensou criando um pouco de tônus muscular, músculo ali. Por quê? Focando em perda de peso. E aí um corpo que às vezes já estava um pouco flácido começa a ficar mais mole ainda. Porque perdeu até um pouco de gordura, mas a massa magra foi junto. Por quê? Focando muito em aeróbio.
muito aeróbico e dieta restrita. Ou seja, poucas calorias, a pessoa nem sabe quanto ela está ingerindo de proteína, quanto ela está ingerindo de carboidrato. Ela às vezes até corta o carboidrato, né? Porque acha que é o vilão. Pão francês, Deus me livre. Não, jamais. E aí, para fazer aeróbico numa dieta restrita, assim, com poucas calorias, show de bola. Teu corpo, qualquer pessoa hoje caminha, praticamente, né? Então não vai exigir muito de ti caminhar ou até dar uma corridinha. Então uma dieta até restrita, show de bola. Agora vai fazer um treino de musculação decente. Se vai dar certo? Não vai. Tá ok? Não vai. Então olha só, nessa ideia de perder peso, a pessoa se anima com o que está perdendo na balança. Só que o que está perdendo na balança muitas vezes não é gordura. E às vezes até não é um pouquinho de gordura, mas tem músculo indo embora ali. E isso é um veneno para o emagrecimento e para a flacidez. Por quê? Se eu quero um corpo mais, antes de mais nada, se eu quero um corpo mais tonificado, mais durinho, sem flacidez, com a pele esticadinha ali, eu preciso diminuir meu percentual de gordura e subir ou pelo menos manter minha massa magra, mas se possível construir um pouco, ok? É isso que vai deixar o teu corpo mais firme, mais duro, sem flacidez. E outra, isso vai permitir com que tu emagreça consistentemente, porque um corpo que tem mais massa magra e que antes de mais nada não esteja perdendo massa magra, é um corpo que tem mais gasto calórico acontecendo. Meu Deus, Guilherme, o que é isso? Gasto calórico? Se tu quer emagrecer, tu precisa ter um gasto calórico X e um consumo calórico Y. Tu tem que fazer um déficit calórico. Consumir menos calorias do que tu gasta. Só que isso, eu vou entrar nesse ponto mais além na live, não quer dizer que, então, eu tô comendo pouco, então é isso, tô comendo a menos que eu gasto. Mas não é comendo muito a menos que a parada acontece. Tá? Eu vou explicar um pouco mais além sobre isso, tá bom? Sobre essa parte da alimentação, de querer fechar a boca, de passar fome, de fazer jejum porque viu que tá na moda fazer jejum, aeróbico e jejum também. Umas coisas sem nexo que a pessoa vai só replicando para uma realidade que para ela não é nada benéfico. E já tentou várias receitas, várias coisas loucas, várias dietas, vários tipos de treino aeróbio. E o resultado não vem. Tem coisa errada aí então, né? Tem coisa errada aí então. Então, eu sei que muitos devem pensar assim, Guilherme, então, mas se eu tenho bastante gordura, sei lá, tenho 20 quilos acima do meu peso que eu deveria ter, só de gordura, 20 quilos ali que eu precisava eliminar, e tenho pouca massa magra, que eu tô flácido aqui, por que nessa de perder peso, o meu corpo está perdendo músculo e não está perdendo a gordura? Isso é uma coisa fisiológica que acontece, tá? Mas fui ler aqui que me mandaram aqui no chat e até perdi o fio da meada. Enfim, gente, se eu ver perguntas depois, se for pertinente aqui eu vou responder, tá? Vou focar no conteúdo aqui que é outro assunto aqui, fechou? Então, por que o meu corpo, em vez de perder gordura, está perdendo músculo? Seria uma maravilha, né? Se a gente fizesse a coisa errada, um monte de aeróbico, comendo pouco, fazer as loucuras, né? Aquelas coisas da intuição, de muito gasto calórico, treinando muito aeróbico, corre para lá, corre de manhã, pedala à noite e pouca ingestão de alimentos, né? Pouca proteína, pouco carboidrato. Por que a gente não perde gordura? Seria uma maravilha, né? Acho que não ia ter tanta gente acima do peso, lutando contra o sobrepeso aí, como teria hoje em dia. Mas não é assim, né? Não é na intuição que o nosso corpo responde. Senão, como eu disse, não ia ter quase ninguém flácido, não ia ter ninguém acima do peso. Gordinho, gordinha, gordão, gordona, né? Não ia. Mas não é na intuição que acontece. Tá ok? Então, para fazer o aeróbico, por que o meu corpo não
ele resolve perder massa muscular em vez de perder a gordura. Eu fazendo muito aeróbico e fazendo uma alimentação pouco calórica. O aeróbico, como eu disse, qualquer pessoa praticamente consegue caminhar, correr ali um pouquinho, né? Falando de uma maneira geral, tem gente que tem mais dificuldade para correr, mas não exige muito de um esforço muscular do nosso corpo. Não exige. E se a gente não combater isso, treinando, exigindo realmente com outras atividades, seja musculação ou outros treinamentos de força, o teu corpo vai realmente eliminar essa massa muscular. A gordura para ele é confortável. Ele quer essa gordura ali, não consome nada dele. Acabei de falar que quanto mais massa magra a gente tem, mais o nosso corpo gasta calorias, né? Em repouso. Isso é uma chave aí para quem quer emagrecer consistentemente e se manter magro. Ter um corpo mais ativo no repouso. Eu trouxe ali a ideia, né, do gasto calórico. Se a gente quer emagrecer, a gente precisa ter um gasto calórico X e um consumo calórico Y, abaixo do gasto. Então, se eu tenho um corpo que é mais ativo, porque ele tem mais massa magra, eu estou preservando minha massa muscular e emagrecendo corretamente, eu tenho um gasto calórico em repouso. Eu não dependo só do gasto calórico do exercício em si. Eu estaria lascado se eu tivesse que depender, sei lá, das 400, 500 calorias que um treino, um bom treino ainda, tá? Gasta. Olha uma refeiçãozinha que já vai compensar isso aí, praticamente. Então eu tenho que ter um corpo mais ativo para ter um metabolismo mais acelerado. Isso eu consigo com construção de massa magra. Mas se eu ficar focando em perder peso, fazendo a coisa errada, eu vou comprometer minha massa magra. Então, além de dificultar o meu emagrecimento, eu ainda fico com uma estética péssima, flácida. Certo? Então, o que que a gente deve fazer nesse caso? Se eu focar muito em aeróbico, Guilherme, e a dieta restrita, por que não é tão interessante? Tu não vai precisar de tanto esforço, né? Por que não é interessante? Porque tu só tá pensando em gastar umas calorias ali durante o aeróbico. Tu não tá exigindo o bem da musculatura. Tu não tá mandando estímulo para construção e preservar a tua massa magra. E aí combina isso com uma dieta pouco calórica, com baixa ingestão de proteína, sendo que músculo, boa parte dele é composto por proteína. Se eu quero reconstruir o músculo para hipertrofiar ele, para deixar ele mais forte, eu preciso ingerir proteína na quantidade certa. Isso é uma coisa individual, cada pessoa tem a sua necessidade, tá? Energética e calórica ali. Isso vai de acordo com o objetivo, enfim. Eu preciso estar consumindo, sei lá, pelo menos umas 2 gramas de proteína por quilo. Assim, falando aqui de maneira geral, tá? Pelo menos isso, mas as pessoas estão acostumadas a acordar, mal e mal comer um ovinho, 2 ovinhos, aí lá no almoço come um grelhadinho de frango, uma quantidade muito pequena. Show de bola, já está tentando ali inserir um cardápio saudável, mas a gente está falando de resultado aqui, a gente está falando de emagrecer e emagrecer sem flacidez. Então a gente precisa ajustar as quantidades, ajeitar essas quantidades que tu precisa nesse caso, né? Senão, o que o meu corpo vai entender? Pô, tá exigindo aqui, fazendo aeróbio, beleza. Mas tá, né, só atividade aeróbica, sem usar um esforço muscular mesmo. E ainda mandando pouco nutriente, ele vai mandar músculo embora. E a tua gordurinha mal e mal vai sair dali. Então, o corpo vai ficando cada vez mais flácido. É comum da pessoa errar nisso, nesse processo de emagrecimento. Ah, Guilherme, mas eu até faço já musculação. Eu atrelo ali com aeróbico e coisa, mas será quanto ainda está fazendo de aeróbico? E outra, como é que está esse treino de musculação? Porque, eu frequento bastante as academias no dia a dia aí, eu ainda dou aula de personal presencial e tal, né? Então, eu vou treinar também. Cara, obviamente eu não fico olhando do início ao fim, mas a gente consegue, né? Na rotina ali a gente vai vendo sempre. Se eu puder, depende da academia também, mas se eu puder, dá para contar num dedo, numa mão assim,
Quantas pessoas tu vê realmente fazendo um treino, pelo menos, eu não sei como é que tá a rotina dos exercícios em si, mas pelo menos tu vê na pessoa fazendo um esforço, treinando bem ali, show de bola. Então, como é que tá esse treino, será? Né? Porque não é isso assim de, mas eu faço musculação só para manter mesmo, dar uma firmada. Vai manter o quê? Tá perdendo. Não tá rolando manter. Tem que treinar como se quisesse ficar musculoso, gigantão. E eu puxo mais para as mulheres, porque a mulher tem muito disso, né? Meu Deus me livre de pegar muito peso. Não, só quero dar uma firmadinha, só uma queimadinha. Minha jovem, o resultado tá acontecendo? Creio eu que não. Então tá na hora de mudar essa dinâmica aí, essa didática. Porque algo de errado não está certo, né? Então precisa realinhar isso ali. Tá ok? Gente, então qual é a ideia da gente fazer a coisa certa agora? O que deveria fazer mediante isso? Eu peguei aqui alguns exemplos, né? E um dos principais, que é essa questão da pessoa de errado focar muito na perda de peso. Cara, tu não pode focar na perda de peso. É show de bola, vai acontecer? Vai. Guilherme, mas eu tô 20 quilos acima do meu peso, 30 quilos. Relaxa, essa perda de peso vai acontecer. Só que tu não pode ficar tão bitolada ou bitolado nessa perda de peso. Porque tu precisa o quê? Olhar pro espelho e ver o que tá acontecendo com o teu corpo. É isso que importa, fazer as medidas ali, ver o teu percentual de gordura, enfim. Porque a balança por si só ela pode ser uma bela de uma inimiga nesse processo. Uma bela de uma inimiga. Tá ok? Acredite. Se tu ganhar massa magra, isso vai ser ótimo para o teu resultado, tanto contra esse combater da flacidez, quanto também o emagrecimento constante que vai acontecendo, porque tu tem um corpo mais ativo, um metabolismo mais acelerado, por isso que a musculação é tão boa, é tão comprovado já, vários e vários estudos comprovando o treinamento de força na musculação ali, atrelado, se necessário, já vou falar também do aeróbico, né? Sim, tá? Mas por isso que a musculação é tão boa para quem está querendo emagrecer. Não é só para quem quer ganhar massa magra, massa muscular, não. Tá ok? Não é só quem é magro e só quer ficar bombado ou bombada, jamais. É para o gordinho, para a gordinha, para quem está lá acima do peso. E quer ter um emagrecimento correto e diminuindo a flacidez, emagrecendo mês a mês, é dessa forma. É dessa forma. É possível bater a meta fazendo de peso. Eu quero perder 20 quilos, perdendo 20 quilos aí só no aeróbico e alimentação? Agora, é aquela coisa. Desses 20 quilos, com certeza, não foi só gordura embora, tá? E isso é péssimo pro teu metabolismo, isso é péssimo para te manter depois dessa perda de esses 20 quilos ali onde tu chegou. É péssimo, não sustenta. Sem contar se for uma dieta também restrita, né? A pessoa não sustenta isso por muito tempo. Quem é que aguenta? Até porque a imunidade tende a baixar também. A pessoa não suporta, né? A pessoa não suporta. Então, qual é o caminho certo da coisa aqui, ó? Trazendo pra gente o quê? Ter um emagrecimento sem flacidez e combatendo essa flacidez. Qual é o caminho certo a ser tomado? É tu, antes de mais nada, priorizar a musculação, treinamento de força, musculação, com esforço muscular, tá? E aí, dentro da musculação, tem várias coisas, né? A gente tem que aprender a técnica dos exercícios, não ficar fazendo o esforço desnecessário, técnica corretamente, aplicar intensidade nesse treino. E quando eu falo intensidade, não é ficar levantando um monte de peso que tu não aguenta, mas é o peso adaptado ali para tua força, que tem um esforço, tem que fazer caretinha feia, vai acontecer, tá? A não sei que tu é uma pessoa realmente fora da curva que vai terminar uma série, chegando ali próxima à falha e tu não nem franzir, o botox tá tão em dia que o negócio nem deu uma mexida na sobrancelha. Olha, é
quase que impossível, tá? Então tem que ter aquele esforço direcionado, uma variação de estímulos, não ficar muito tempo com o mesmo treino, e nessa troca de treino ter uma estratégia nova para trazer estímulo novo, seja alterando repetições, séries, o exercício, a velocidade do movimento, algum método avançado ali inserido em um ou outro exercício, tudo isso para trazer estímulo novo para o teu corpo, que vai ficando cada vez mais acostumado com o que tu vai treinando ele, né? Teu corpo vai ficando cada vez mais acostumado, tem que estar trazendo estímulos novos, tá? Assim, de maneira geral, o que tem que ter praticamente teu treino, ou seja, um treino de verdade, não é um treininho que, eu vou lá só para fazer um pouquinho, vou ficar sempre fazendo os mesmos exercícios, ou vou ficar por muito tempo, 2, 3, 4 meses com a mesma rotina de exercício, depois eu troco, ou vou fazer na intuição, hoje eu não tô a fim de treinar isso, agora eu vou treinar aquilo, sem uma rotina, porque o resultado acontece num bom descanso também. Então não tem corpo que construa massa magra se tu não tiver uma boa divisão de treinos, onde se tu quiser tu treina todos os dias, se tu quiser, mas que nesses dias tu não vá comprometendo os descansos do músculo que tu treinou um dia antes, 2 dias antes. Então eu falo isso porque essa é a ideia aí. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, terminei o treino, sobrou uma energia, eu acho que eu vou fazer mais aqueles ali, fazendo por conta, muitas vezes, né? Ou com aquela rotininha, aquela fichinha básica da academia, aquele treininho básico, 3 e 10, 3 e 12, 3 e 15, que só muda os exercícios praticamente. Muda de um mês, nem sei de quanto tempo é trocado, né? O treino, mas enfim, eu falo de um mês porque é o que eu troco dos meus alunos. Troca só a repetição, não tem uma velocidade do movimento, uma cadência, enfim. Então, prioridade, musculação. Guilherme, aeróbico, ele ajuda? Claro, mas ele não é o principal. O que precisa acontecer para a gente emagrecer? Déficit calórico. Ou seja, eu gastar mais calorias do que eu consumo. Então, o aeróbico, de uma maneira que não vai exigir tanto da musculatura, ele exige mais do cardio, né? Da capacidade cardiorrespiratória, da nossa resistência aeróbia, ele está ali para te ajudar a somar naquele dia um gasto a mais de calorias. Olha que top! Tu treinou, por exemplo, tá fazendo a dieta certinho e, vai fazer mais um aeróbico depois, digamos, tem, sei lá, mais 300 calorias, 400 que tu gastou, show de bola, te ajuda no déficit calórico para emagrecer. Precisa fazer todo dia? Não. Muitas vezes vai fazer caca se fazer todo dia, tem que ter a dose certa. Guilherme, como esse aeróbico? 1 hora fazendo, caminhando? Não recomendo. É um aeróbico específico, que vai te consumir menos tempo, 15, 20 minutos, que ele alterna entre baixa intensidade e alta intensidade, um aeróbico específico, tá? Para acelerar mais o metabolismo, para aumentar o teu consumo excessivo de oxigênio pós-atividade, o chamado efeito, né? O famoso efeito EPOC. Isso só um aeróbico mais específico com alta intensidade, não é uma baixa intensidade que vai te gerar isso. E por que é bom esse EPOC depois do treino? Porque tu gasta calorias depois de terminada a atividade. Tu tem um corpo mais preparado ali, depois, horas depois, queimando calorias ao teu favor. Então o aeróbico ele entra ali como um auxiliar, tá? É um auxiliarzinho que não é obrigatório, não precisa estar todo dia e entra de uma maneira mais específica ali para ajudar a ter um gasto calórico a mais, né? Até porque às vezes a pessoa, né? Ninguém consegue seguir 100% uma dieta, é difícil, né? Eu sei como é que é. As pessoas não seguem 100% uma dieta certinho, planejamento ali. Que eu já vou falar sobre dieta também. Não segue. Então ajuda. Não vou dizer que, tu vai lá comer uma pizza inteira, né? Ou rachou com o casal ali, com o parceiro, com a parceira, enfim. Uma pizza. Não vai ser uma caminhadinha de 30 minutos, de 1 hora que vai queimar essa pizza, tá? Vamos ser vamos ser realistas aqui. Mas ajuda a ter, a dar uma aliviada nessas jacadas que a pessoa sai. Ajuda a dar uma aliviada, tá ali para compensar um pouquinho, não que vai matar elas por elas. Seria uma maravilha, né? Se um aeróbicozinho aí fosse, eu dou uma jacada, beleza, só fazer um aeróbico depois tá tudo certo. Não é assim que a banda toca, né? Infelizmente, não é assim que funciona, tá? Então,
Treino de musculação, treino de verdade, aeróbico entrando de uma maneira estratégica ali para ajudar no déficit calórico, para gastar um pouco mais de calorias ali no dia. Não precisa ser obrigatório. E aí alimentação, sem passar fome. Muitas pessoas que entram num processo depois de emagrecimento correto, que faziam umas dietas malucas de corta carboidrato, ou come muito pouco e come só um pouquinho de frango e, enfim, uma salada, né? Começa a passar fome e vive de água e olhe lá, né? Nem mal bebe água ainda. Enfim, a pessoa quando começa a alinhar as quantidades de proteína, de carboidrato, enfim, a pessoa se assusta. Meu Deus, eu vou comer mais, eu vou comer tudo isso, eu não estou dando nem conta. Mas claro, o estômago da pessoa está assim, ó, de tanto comer só salada e tomar água. Aí se assusta também com a quantidade, né? Mas daqui a pouco acostuma e a pessoa vai tendo resultado. Vai estar ingerindo as quantidades de proteína para construir. Não consigo largar o arroz, mas meu jovem, para que largar o arroz? Coitado dele, eu como todo dia arroz. Ah, Guilherme, mas tu tá focando em ganho de massa muscular. Não, jovem. Galera, meu Deus do céu, arroz, coitado do arroz, tá? Se tivesse vindo falar ali, ó, não consigo largar o pão francês, o pãozinho, até, né, beleza, o pão, se a gente comer em excesso todos os dias, talvez atrapalhe, mas também dá para colocar, dá para encaixar nas quantidades ali, um pãozinho, enfim. Arroz, coitado do arroz, cara. Então, a partir do momento que a pessoa acerta as quantidades de proteína, de carboidrato, ela começa a treinar melhor, ela tem mais força também, logo, ela consegue ter treinos mais eficazes e treinos que vão construir mais massa magra. Automaticamente, é tudo uma coisa que uma vai ajudando a outra. Se eu me alimento melhor, eu treino melhor. Se eu tô com um treino melhor também, um treino para fazer decente, eu aprendi a fazer corretamente e tal, pô, o meu resultado vai ser melhor, né? Tudo, uma coisa precisa da outra. O teu descanso precisa. Não adianta só pensar em treinar e comer e não descansar. Não vai funcionar. Teu corpo, a gente precisa dormir uma quantidade X pelo menos, né? Pelo menos ali de 6 a 8 horas. Se falando de maneira geral, pô, Guilherme, eu durmo 5, show, paciência. Às vezes eu também só durmo 5. Eu trabalho bastante, às vezes eu vou dormir tarde. A minha média é 6 horas e meia, às vezes dá 7. Pro final de semana eu consigo prolongar um pouquinho mais, mas eu acordo às 5 sempre, todos os dias de segunda a sexta, às 5 da manhã. Então às vezes eu vou dormir 11 e pouco, dá 6 horas, dá 5 horas e meia, tá tudo bem. Eu sei que não é o melhor para os meus resultados, mas tô consciente disso e quando dá, eu tento tirar um cochilo de tarde. Quando dá, eu durmo mais cedo. Paciência. Mas, o que tá no meu controle então? Se às vezes eu não consigo dormir tantas horas, qual é os outros pilares para o meu resultado? É treinar bem e me alimentar bem. E isso eu tenho certeza que eu faço muito bem. Faço isso muito bem. Agora, se eu fizesse alimentação, treino, michuruca também, e alimentação errada, aí, dormindo também, como eu sei que eu não estou dormindo no meu máximo, o ideal para mim, para mim funciona muito bem 7 horas de sono, 7 e meia. Mas não é sempre que eu consigo, né? Realidade, vamos trabalhar, faz parte, né? Quando a gente ficar mais velho, a gente dorme um pouco mais, se for o caso. Então, eu acerto pelo menos na alimentação e no treino ao máximo. Eu vou procurar acertar nisso, para eu conseguir o resultado que eu quero, tá ok? Então, como eu estava falando, muitas pessoas comem muita pouca proteína. A pessoa come um pouquinho só de ovo, come um pouquinho só de carne, às vezes nem come outra fonte de proteína, mas come um pouquinho. E aí, Guilherme, eu vou tomar um whey, o que tu acha? Uma proteína e tal. Mesmo assim, o whey ainda não chega não ajuda a bater as quantidades que a pessoa precisa. E a pessoa está gastando um dinheiro a mais no whey, achando que isso vai resolver o problema de não ter resultado, né? O whey tá ali para ajudar só, ele não vai fazer milagre, né? Se a pessoa não tá fazendo o básico, pelo menos, que é treinar bem, se alimentar nas quantidades que precisa, e o whey tá ali, se quiser investir, show de bola, saborzinho diferente para não ter que comer um alimento proteico, um ovo, uma carne ou
seja lá qualquer outro alimento proteico. Whey, legal, toma, é prático, pô, não tem horário durante o trabalho, o whey entra ali, ele tá ali para auxiliar na dieta, tá ali para auxiliar, o whey não dá um resultado a mais. Já fui para outro assunto, né? Mas enfim, eu gosto de trazer isso à tona, porque eu sei que muitas pessoas, principalmente quem está começando, vê lá os suplementos quando chega na academia e acha que, meu Deus, não, eu preciso de um suplemento, porque o suplemento é para quem treina, então é isso que vai me dar resultado, né? E não vai. Lorene, feijão preto e carioca, bom demais, segue comendo, mas nas quantidades certas, né? Não tem problema algum, feijão saudável, cara, saudável, tá ok? Então, o certo aqui é o que? Treinos de verdade, treino de musculação, se precisar alia um pouco de aeróbico ali, de um jeito específico, intercalando aeróbico de alta e baixa intensidade, não vai te consumir 15, 20 minutos quando resolver fazer ali, tá? Não é todo dia também, enfim, mas o aeróbico não pode ser a prioridade e tu não deve ficar focando só em perder peso. E aí atrela junto a alimentação, déficit calórico, mas não é a pessoa, vamos supor que a pessoa precisa, é uma coisa individual isso, tá, gente? A pessoa identificou lá que ela precisa de 2.000 calorias para entrar no déficit calórico, seria 2.000, mas ela está consumindo 1.000, porque ela acha que tem que comer menos, ou ela está consumindo às vezes até menos que 1.000. Pessoa, tem gente que consome bem menos que 1.000, tá? Cara, isso é um veneno. Como é que teu corpo vai se nutrir? Tchau massa magra, tchau massa muscular. Vem flacidez, vem, gruda em mim e não sai mais. Gordura, fica aqui em mim. Por quê? Porque eu tô pedindo isso. Eu tô comendo pouco, que nem passarinho, tá? Então esse é o caminho correto. Porque antes de mais nada, a gente quer o quê? Um objetivo final. Qual é o objetivo final de uma pessoa que quer emagrecer? Creio eu que seja um corpo mais torneado, mais definido. Um corpo ali mais... barriga mais chapadinha, sem flacidez. Pô, um corpo mais atlético só para algumas pessoas. Para outras, um corpo mais torneado, que tu olha assim, caramba, essa pessoa deve fazer musculação. Mas é o visual que a pessoa está buscando. Um corpo mais saudável e visualmente mais bonito. Quando tu foca numa perda de peso na balança, tu tá perdendo peso, show, beleza, até perde medida, sai água, sai um pouquinho de gordura, mas tá saindo muito músculo junto, show de bola, vai olhar pro espelho, nossa, mas, cara, musculação, eu tô fazendo musculação e tô ficando toda flácida, todo flácido e... Então, é entender qual é o objetivo final, é melhorar a estética? Creio eu que seja, né? Então, beleza, a balança ela tá ali para ser um dos parâmetros de evolução, para a gente ver o que está acontecendo ali. Mas tem que ver se não está perdendo massa muscular, se tá realmente, se não está ficando cada vez mais flácido. Porque daí, meu amigo ou minha amiga, vai ficando cada vez mais difícil de correr atrás, de buscar melhorar isso. É um trabalho a mais, né? Então, por que não alinhar já as coisas nesse processo de emagrecimento? Fazer a coisa certa para ir perdendo gordura, preservando e até construindo massa magra. E quando eu falo construir massa magra, não é para ficar musculoso ou musculosa, tá, gente? Para ficar gigantão, nem é assim tão fácil, né? Não é. Mas é para ficar um pouco mais torneado, mais magrinha ali, mais corpo mais firme. Falando de mulherada, das mulheres principalmente, um corpo mais torneado. Que tu vai emagrecendo semana a semana, mês a mês e não estaciona resultados, porque o teu corpo está mais ativo, o metabolismo está mais acelerado. Esse é o caminho, tá ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de perguntas. Guilherme, às vezes sinto como se fosse cãibra no músculo, mesmo depois de um dia de descanso, deve treinar o músculo com essa sensação? Olha, não sei quantas vezes tu treina na semana, eu não sei quantas vezes estás treinando essa mesma musculatura na semana, mas tenho pra mim aqui, é difícil também, né? Até porque tu não sabe se é cãibra ou se não é. Às vezes se é cãibra, falta muitas vezes de algum nutriente na tua alimentação, tá? Alguma vitamina, alguma coisa que está desbalanceado aí. Mas só o fato aqui tu me falar que devo de descansar
mesmo depois de um dia de descanso, deve treinar o músculo com essa sensação? Na verdade, falando de maneira geral, as divisões de treino, eu nem recomendo treinar dia sim, dia não, mesmo o músculo, tá? A gente tem 7 dias na semana, mas a academia só abre de segunda a sexta. Hoje em dia até abre sábados, né? Mas de segunda a sexta só vou. Mesmo assim, então dá para separar bem esses treinos, seja quantas vezes tu faz na semana, para descansar mais essa musculatura, tá? Pode ser um excesso de fadiga por não estar recuperando bem. Então, mesmo sem estar sentindo essa possível cãibra aí, eu não recomendaria treinar, tipo, treinou segunda, já treina quarta de novo, tá? Salvo exceções que eu faço aí com os meus alunos, que eu trago uma divisão que eles treinam com mais frequência sim. Mas, na maioria das vezes, é um descanso maior aí, tá? Para recuperação. Recuperação, ou seja, o descanso muscular é um dos pilares fundamentais. É no descanso que a gente emagrece e constrói massa magra, tá, gente? Não é durante o treino da academia. Durante o treino da academia a gente incha ali, legal, porque vai sangue, glicogênio para a região ali que foi treinada, mas esse inchaço, toma um banho depois, ele sai pelo ralo ali, 2 horas depois já foi esse inchaço. Então não é durante o treino que o resultado acontece, tá? Estimulamos no treino para o descanso ser adequado e recuperar. E todo esse processo do treino que aconteceu, sei lá, segunda, lá na terça, quarta, o teu corpo tá ali acontecendo uma parada dentro dele para construir massa magra, perder gordura, tá? Para isso eu preciso de uma boa divisão ali para não tá capaz, nesse caso, gerando excesso de treino, né? E parece fadiga aí, ó. Eu treino a cada 3 dias o mesmo músculo. É uma boa separação ali, ó. 3 dias já garante mais, né? E aí é só não errar na dose, na quantidade também, porque se treinar muito num dia, talvez precise até mais de descanso, tem que cuidar das doses, por isso que também, isso é o famoso, né, Guilherme, quantas séries eu devo fazer para cada grupo muscular? Depende a dose ali do treino, qual é a ideia, quando é que tu vai treinar novamente aquele grupo muscular, tudo isso, tá, gente? Não é uma ciência tão fixa assim, exata, tá ok? E outra, tem gente que mesmo separando bem, ainda não tem um processo de recuperação bom, porque um desses erros que eu trouxe aqui, né? A alimentação não está trazendo os nutrientes suficientes para o corpo se recuperar. Então a pessoa, além daí de ter treinos ruins com o tempo, um desempenho ruim, que a pessoa nem percebe, ela acha que está ótimo, porque já está acostumado com aquilo, mas poderia estar muito melhor, a pessoa não tem o resultado, né? É isso aí então, gente. Encerramos mais uma live. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma com esse conteúdo, tá? Falamos aqui sobre como emagrecer sem ficar com o corpo flácido. Eu vou deixar salva essa live. Quem chegou depois, assiste. Garanto que com certeza vai ajudar e acordar para possíveis erros que a pessoa esteja cometendo, tá? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Eu treino barriga 30D, muito top. Parabéns. É aluno, ó. Barriga 30D para taco do desafio barriga definida 30D, né? Jefferson, isso aí, cara, que bom que tá ali, ó, fazendo, né? É um desafio de 30 dias com os alunos que entraram agora na última turma e eles estão aí nesse processo para dar uma acelerada nos resultados. Topzera, Jefferson. Sabe que qualquer dúvida é só chamar no suporte, né, meu jovem? Brigadão, gente, que isso, eu fico feliz em ajudar aí, nem sempre eu consigo estar respondendo todo mundo, tento trazer mais a ideia de perguntas também pertinentes ao conteúdo passado, mas estamos aí, né, vocês sabem que é só mandar uma mensagem assim que possível, eu tô aí para ajudar, né, quando puder eu vejo lá e respondo também no Direct Messenger, tá ok? Tamo junto, tá, vou deixar a live salva. E é nóis. Quem mandou aqui? Não consegui entrar no seu curso. Eu encerrei as inscrições, meu jovem. Talvez você não tenha visto. Foi a última turma aí, né? Foi início desse mês, final do mês, início do mês, alguma coisa assim, não lembro o dia exato. Encerramos agora só para ano que vem, tá? Uma pena aí. Foi mandado mensagem para todo mundo que estava interessado e coisa, talvez não tenha visto ou não recebeu. Receber deve ter recebido, mas não deve ter visto, tá? Não dá nada. Na próxima, com certeza, vai ter essa oportunidade de entrar de novo, tá ok? Ótima terça para vocês, tamo junto, beijo, abraço, fui!